Centro Cultural Vila Flor é a materialização de uma inevitabilidade que foi o crescimento de um projeto cultural. E essa é a grande mais-valia do Centro Cultural, do meu ponto de vista, que é vir cumprir uma necessidade, vir suprir uma necessidade que Guimarães sentia há muitos anos. E desde o início que teve uma intensa atividade, o facto do projeto cultural já existir e apenas veio ocupar um espaço físico que dava condições para que o projeto se afirmasse com outra escala e com outra dimensão. E resulta de uma recuperação que lhe dá o nome, o Palácio Vila Flor, que foi integralmente recuperado no âmbito desta intervenção, faz com que o Centro Cultural Vila Flor seja um equipamento que está ao serviço da cidade desde há 7 anos a esta parte, e que tem sido fundamental para a afirmação de Guimarães enquanto cidade de criação, de apresentação, de acolhimento de projetos artísticos. Este espaço foi também importante para a Capital Europeia da Cultura, na medida em que, tendo as condições técnicas e físicas que tem, permitiu acolher os projetos tecnicamente mais complicados ou mais complexos, e foi, por assim dizer, em termos de apresentação, o ex-libris da Capital Europeia da Cultura, pelas suas características muito próprias, e como não podia deixar de ser, pela capacidade que tem de o fazer, porque essa é a sua principal valência. Tudo está relacionado e as coisas não acontecem por acaso, implicam algum trabalho, com certeza, mas são estas ligações e estas conexões que me fazem ter uma relação muito especial com um espaço que para mim também é muito especial. O Museu de Alberto Sampaio é o grande museu da cidade. É com o Museu de Alberto Sampaio que os vimaranenses se identificam. Porquê? Porque aqui está depositado, provavelmente, aquilo que é o grande conjunto de relicários da cidade. O tríptico, o loudel de Dom João I, as pratas do cônego Gonçalo Anes, o próprio edifício que é o centro de Guimarães, implantado no centro de Guimarães com a porta voltada para a Praça da Oliveira, o grande centro cívico histórico de Guimarães. Por isso, é um museu que desde sempre esteve muito ligado à comunidade e a comunidade desde sempre se sentiu ligada a ele. E que está classificado duplamente. É Monumento Nacional desde os princípios do século XX e, para além do mais, é Património Mundial, está inserido no Centro Histórico de Guimarães. A mais importante das exposições que tivemos, pela grandiosidade, pelo material produzido, pelo trabalho gerado, foi a Angelorum Anjos em Portugal, que, tanto quanto sei, foi o catálogo distribuído pela Comissão Europeia e por outros convidados que a Capital da Cultura recebeu em Guimarães ao longo de 2012. O Paço dos Duques de Bragança está instalado sobre o antigo Paço dos Duques de Bragança, na verdade construído no século XV pelo primeiro Duque, que aqui se queria vir a instalar e que vai permitir alguma dinamização daquele espaço. Este processo de regeneração urbana que aconteceu ao longo deste período associado à Capital Europeia da Cultura não foi um processo novo para a cidade. Ele, de alguma forma, traduz a continuidade de uma prática e de uma política urbanística que a cidade já vinha experimentando há muito tempo. 4 grandes intervenções na zona de Couros. A reabilitação do espaço público, que passou sobretudo pela sua infraestruturação. 3 equipamentos, o Instituto de Design, instalado na antiga fábrica da Ramada, o Centro Avançado de Formação Pós-Graduada, um terceiro equipamento, novamente uma antiga fábrica de cortumes reabilitada, está destinada para o Centro de Ciência Viva, zona de Couros, que ganha substancialmente com a intervenção feita no Toural e na Alameda. Monte Latito,
que é a coroa, no fundo, da cidade, foi sujeito a um processo de reabilitação, com uma pequena nuance. No campo de São Mamede foi construída uma infraestrutura que permitirá a realização de eventos e de espetáculos. Por fim, temos o Laboratório da Paisagem e da Horta Pedagógica da Veiga de Creixumir, que encerram uma componente ambiental que, estando sempre presente em todo este processo de regeneração urbana, tem provavelmente um enfoque maior, porque é onde o espaço natural atinge maior dimensão, seja espaço público criado de novo ou disponibilizado à comunidade, como a Praça do Antigo Mercado. A Casa da Memória é o retrato da cidade. E ao ser o retrato da cidade, será um equipamento que falará não só do passado, mas também do futuro. Fará apelo à história da cidade e das pessoas, porque são as pessoas que fazem a cidade. Esta instituição nasceu como promotora da instrução pública em Guimarães, mas rapidamente se transformou numa instituição científica de referência nacional. Na nossa instituição funciona um museu arqueológico, que tem outras secções que estão neste momento em fundo de reserva, nomeadamente a secção de etnografia, por exemplo, uma secção de pintura e de arte moderna, mas é fundamentalmente um museu de arqueologia com uma secção de escultura e epigrafia antiga no piso inferior do claustro São Domingos e uma secção de indústrias pré- e proto-históricas que funcionam na parte superior desse claustro. E muito daquilo que é o espólio que nós temos exposto no nosso Museu de Arqueologia resulta do processo de investigação, de escavação sistemática da cisterna de Briteiros, que ainda recentemente retomamos. Durante o ano de 2012, toda a sociedade administrativa teve uma participação muito ativa na Capital Europeia da Cultura. Os seus espaços, nomeadamente o museu, a sala de exposições e o Salão Novo, estiveram permanentemente ocupados com exposições, com concertos, com seminários. Uma outra iniciativa ligada à sociedade de Marcharmento que passa pelo cinema, que é um exemplar da sua biblioteca. É esta a relação da sociedade de Marcharmento com a cidade, ou seja, a cidade tem consciência que a sociedade é uma emanação, que tem uma dimensão absolutamente incontornável, quer em termos locais, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, nomeadamente pelo património que soube guardar até hoje, uma relação de afeto muito profunda entre a cidade e a sociedade de Marcharmento e vice-versa. Estamos no Centro de Criação de Candoso. Isto é uma antiga escola primária que foi remodelada durante 2012 para se transformar num centro para residências artísticas, sobretudo as artes performativas, mas não só. É um espaço que tem várias salas, tem 8 salas, há 6 salas de trabalho destinadas às artes performativas, há 4 salas preparadas para dança, e é um espaço que tem como fim responder a esta ideia de Guimarães como uma cidade das residências artísticas. O que se quer deste espaço é que companhias portuguesas e estrangeiras o habitem e venham para cá fazer as criações que desejam fazer, independentemente da relação que tenham com o Centro Cultural Vila Flor. E dizendo isto, quer dizer que este espaço serve para fazer as fases iniciais dos trabalhos de criação, tendo enfim ou não a estreia dos espetáculos em Guimarães. É uma casa para quem quiser criar, obviamente articulada com a direção da oficina e dependendo das regras normais de utilizações deste tipo de espaços.
Guimarães é conhecida e reconhecida nacional e internacionalmente pelo trabalho que tem vindo a fazer nas últimas décadas na regeneração urbana e que não terminou, mas culminou em termos de reconhecimento internacional pela classificação do Centro Histórico como Património Cultural da Humanidade. E entendemos que era muito importante ter um equipamento que pudesse espelhar, valorizar, remostrar o património imaterial, que é o património, a memória das pessoas. A Casa da Memória pretende exatamente ser isso. Não se quer que seja um museu, mas que seja uma Casa da Memória das pessoas ilustres, mas também das pessoas não ilustres, desconhecidas, que têm histórias para contar, que têm memórias de lugares, de pessoas, de histórias, de tradições, de lendas, e que era importante, na nossa perspectiva, revelar essa memória, que as pessoas se sentissem importantes também e reconhecidas na história que este espaço é capaz de contar, desde as coisas mais pequenas às coisas maiores. A Capital Europeia da Cultura era assim uma oportunidade para continuar e contaminar outros espaços com a experiência e o trabalho que tinha já vindo a ser feito em matéria de regeneração urbana. Um espaço que celebrasse a memória, mas que sobretudo celebrasse as pessoas, porque cada pessoa tem uma história, tem uma memória. Bem-vindos ao CA, o Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura. O CA é uma estrutura de produção artística e cultural e mostra com as suas galerias, a sala de Black Box, etc. Nós, durante 2012, albergamos uma série de exposições e outros eventos, do qual esta exposição sobre o arquiteto austríaco Adolf Loos está patente neste momento. Esta exposição pode estar albergada nas nossas galerias principais. Esta é a galeria número 1, a galeria número 2, e de seguida mostro-vos a galeria número 3. Esta exposição é uma das exposições que nós fizemos em parceria e coprodução com entidades estrangeiras, neste caso com o MAC, o Museu de Arte de Viena, e esta exposição a seguir vai para Viena, Áustria, e com a Universidade de Colômbia em Nova Iorque, cuja exposição vai depois de ter ido para Viena. Temos a nossa livraria, venda de publicações maioritariamente relacionadas com eventos que ocorreram aqui ou com artistas que estiveram aqui em mostra ou em residência. E se continuarmos, temos a galeria número 3, que, dependendo das exposições, ela ou está ligada à exposição das galerias principais ou tem alguma mostra independente, que é uma galeria que se presta a isso. Neste momento temos a continuação da exposição do Adolf Loos. Continuando a visita ao SEAC, encontramos agora no piso superior, piso que tem vários estúdios de trabalho, entre eles o Laboratório de Criação Digital, plataforma de produção audiovisual, o Centro de Arte e Arquitetura, o Centro de Fotografia, mas vou-vos mostrar primeiro a galeria que nós temos aqui deste lado, é a galeria número 4. A galeria número 4 é uma galeria utilizada, neste momento não está a ser utilizada, mas é utilizada normalmente para publicações, para artes gráficas, para peças que precisem de menos espaço da galeria. E é uma galeria que está associada também à nossa biblioteca de investigação sobre a arte, a arquitetura e a filosofia. A biblioteca é essa que foi doada pelo professor Yehuda Safran, que se encontra em fase de catalogação. Podem ver, estes livros estão aqui, ainda só 1/3 é que foi catalogado, o resto está a ser catalogado progressivamente. Desse lado temos ainda os estúdios utilizados por artistas em residência.
neste momento, podem ver, este é um dos estúdios, é o estúdio que está mais equipado. Ele não está exatamente arrumado porque a área de cinema começa a expandir e eles, quando têm pouco espaço na sala deles, vêm para aqui trabalhar. Mas podem ver, tem uma zona de trabalho, tem uma cama, tem uma pequena kitchenette, uma casa bem completa. Os artistas estão aqui, vão estar aqui 1 mês, 2 meses a produzir algo para depois ser mostrado nas salas de exposições ou numa apresentação na Black Box, etc. Os estúdios são dois estúdios exatamente idênticos, senão vos mostro o segundo, não vale a pena. Mas temos também uma sala de ensaios. Esta sala de ensaios está no piso em cima da sala de sessões, da Black Box, e tem exatamente a mesma área de palco para os ensaios que forem feitos aqui serem facilmente passados para a área de cena sem haver mudança de layouts. Isto tem uma ligação direta com o backstage, podem ver por estas escadas. E neste gabinete está a direção do CAA e a área da arte e arquitetura, do comissariado, de produção das exposições. Este foi um dos primeiros multiusos feitos em Portugal. O multiuso é daqueles que é mais referenciado não só pelos artistas, mas também pelos promotores que organizam espetáculos. Desde música, ópera, desportivos, circenses, por exemplo, que também já o fizemos, feiras, congressos, ou seja, é um verdadeiro multiusos porque já conseguimos realizar aqui de tudo. Temos uma taxa de ocupação muito superior ao que serão pavilhões deste género a nível nacional. Dos eventos organizados diretamente pela Capital Europeia da Cultura, provavelmente destacava aquele que foi mais mediático, que foi os Expensive Soul com a Fundação Orquestra Estúdio. Portanto, provavelmente os Expensive Soul foi aquele que teve mais impacto. Mas, obviamente, não posso deixar de referir, e eu não consigo provavelmente destacar mais algum. Acho que provavelmente todos os outros tiveram a sua importância em determinados períodos do ano. A cerimónia de abertura obviamente foi fundamental. Depois a parte final, provavelmente a parte final acho que foi também fundamental. A cerimónia de encerramento, com a envolvência da sociedade, o espetáculo do projeto Crisis, foi fantástico. Durante 15 dias este pavilhão esteve envolto em grande camaradagem, em grande envolvimento por parte daqueles que fizeram ao fim e ao cabo o espetáculo, da comunidade. E isso realmente foi bonito de assistir aqui durante esses 15 dias a esse envolvimento da comunidade. E depois a Gala de Natal. A Gala de Natal foi realmente um final apoteótico. A relação do pavilhão multiusos com a cidade é curiosa porque efetivamente acho que os vimaranenses já olham para o multiusos como um lugar, como também um espaço de referência e obviamente de grandes eventos, mas realmente não acontece aqui tudo, ou seja, acho que também se percebe que há alguma seleção daquilo que acontece no multiusos de Guimarães, e isso tem sido, eu acho que o principal reconhecimento da forma como veem nos espetáculos que acontecem aqui é a adesão que temos aos eventos, a todo tipo de eventos. A plataforma das artes é um conjunto de várias valências. A proposta que nos foi feita foi de um paralelepípedo com 115 metros de comprimento, 15 de largura e 8 de altura. E, portanto, o que nós tentamos fazer foi desconstruir um bocado esse volume, tentando adaptá-lo àquilo que eram as necessidades da plataforma, prolongando para zonas debaixo da praça, porque nós não tínhamos área suficiente. Então, quisemos de alguma maneira fazer o edifício que fosse, enfim, um ícone no âmbito da Capital Europeia da Cultura, e mesmo relativamente a este espaço aqui da praça, que fosse de alguma maneira
apelativa e que, sendo muito neutra, tivesse algum movimento relativamente àquilo que nós queríamos que se fosse percebido para quem olha para o edifício. Ou seja, o edifício é um edifício sereno, tem um vestimento clássico, mas de alguma maneira também é contemporâneo pela forma como é utilizado, digamos assim. A Plataforma das Artes e da Criatividade nasceu enquanto ideia porque nós tínhamos a convicção de que era absolutamente necessário aproveitar a oportunidade da Capital Europeia da Cultura para trazer à cidade uma transformação, uma mudança de paradigma, da apresentação cultural para um paradigma da criação e produção cultural. Portanto, nós queríamos um espaço que juntasse diferentes linguagens, que juntasse diferentes semânticas e portanto, pudesse esbater as diferenças entre os artistas e os criativos e os públicos. Por outro lado, nós tínhamos o desafio de criar também um espaço que pudesse acolher essa parte desse espólio que o José de Guimarães manifestava a vontade de deixar em Guimarães. Portanto, aqui nasceu a Plataforma das Artes e da Criatividade, que tem basicamente 3 espaços, que é o espaço da exposição e de guarda do espólio, e tem os ateliês emergentes e os laboratórios criativos. Portanto, isto é uma instituição. A parte religiosa foi fundada, ou teve início em 1200, portanto é das primeiras instituições e é a primeira instituição franciscana fundada em Portugal. A casa nem foi abandonada, nem foi saqueada, nem foi extinta. É assumida depois pela Ordem Terceira. A Terceira comprou e transformou, juntou toda a parte que era o antigo mosteiro e a igreja, juntou tudo às valências ligadas aqui ao lar de terceira idade. Portanto, esta instituição também, e coisa inédita para a ocasião, tem desde a fundação como lar de terceira idade, tinha uma creche e tinha hospital. Nós fizemos parte de um protocolo de colaboração para a SEC, conjuntamente com a Universidade, com a Câmara e com os museus, onde disponibilizávamos os nossos espaços para todas aquelas realizações que fossem condizentes com o espaço onde nós estamos inseridos, não é? Portanto, provaram-se feito muitas orquestras, muitos coros, e apreciamos aí o coro de Sendai no Japão, que foi uma coisa também fora de série, independentemente de todos os outros que foram organizados pela Capital da Cultura. Portanto, foi a transformação de maior vulto que a instituição sofreu, porque teve de transformar uma construção de 1700, a parte habitacional, 1700, e a parte de convento de 1400 nas condições e nas necessidades atuais. Uma igreja muito frequentada, está no centro da cidade, tem facilidades e tem condições. Nós inauguramos o Samamed com uma nova valência, portanto, transformamos um antigo cinema num centro de espetáculos. O Samamed é constituído por uma galeria que se encontra no piso -1, portanto, mas no foyer de acesso à plateia, um café-concerto com programação regular, em termos de standard jazz e algumas bandas até mesmo locais. E temos depois a livraria, que é uma livraria e ao mesmo tempo um wine bar, no piso de cima. Isto são os 3 foyers do Samamed. O Samamed foi, no ano 2012, a sede da programação do cinema da Capital Europeia da Cultura. O facto de ter passado por cá inúmeros realizadores nacionais e internacionais e também alguns dos intervenientes nos filmes. Passou por cá também a programação de música não clássica com as polifonias. O Samamed teve também, não dentro de portas, mas fora de portas, dentro da programação da Capital Europeia da Cultura, com o GMR 360. A ideia era devolvermos o Samamed novamente à cidade. O Samamed era um equipamento esquecido, era um equipamento sem programação, esporadicamente realizava um filme ou outro,
E a ideia foi devolver este equipamento à cidade e, sobretudo, com que a cidade contasse com mais um palco para este desafio que foi Guimarães 2012. O Círculo de Arte e Recreio foi criado a partir do Ritmo Louco, digamos assim. O Ritmo Louco foi um grupo de jovens que, de alguma forma, ligados à música, animaram durante muitas noites a cidade de Guimarães. Entretanto, foram crescendo e acabou por, digamos, depois ter um fundador, o Círculo de Arte e Recreio, com o Jaime Martins, o nosso sócio número 1 e o primeiro presidente desta associação, que a partir daí nunca mais parou até aos dias de hoje, e com 74 anos de existência temos aqui uma associação com muita gente, com uma dinâmica incrível e com muitas áreas de intervenção. Muitas associações tiveram origem no CER como uma incubadora, digamos assim, de projetos associativos. E também o teatro, com o Teatro de Ensaio Raul Brandão, que é um grupo de teatro amador, tal como a Escola de Música Professor José Neves, com 54 anos de existência. E, como é óbvio, muitas outras áreas nas quais queremos apostar, mas sempre com atividade constante, com dinâmica que se aproveite, digamos assim, de todos os espaços, de alguma forma, que estamos a oferecer. Tendo em conta o ponto de vista a médio e longo prazo, como de criação artística, como uma casa de cultura, de oferta, mas também de criação artística, e essas residências artísticas são bem paradigmáticas desse exemplo que queremos ser. O Convívio Associação Cultural e Recreativa é uma instituição fundamental na cidade de Guimarães, tem 51 anos de existência e está instalado numa casa do século XVIII, belíssima, no centro histórico da cidade. Esta casa apareceu como um conjunto de jovens na altura, numa sociedade estagnada, 1961, em que não havia nada para fazer na cultura e que, com vontade de partilhar ideias, projetos, resolveram criar uma associação. Esses jovens foram desenvolvendo projetos que foram fundamentais para a cidade. Posso nomear alguns: os encontros de poesia minho-galaicos, o Festival de Cinema Amador e depois, mais tarde, os Encontros da Primavera, que se chamam hoje Encontros Internacionais de Música, o Guimarães Jazz, cofundador com a Câmara Municipal de Guimarães, e depois a participação, agora, mais recentemente, no programa associativo Tempos Cruzados da Capital Europeia da Cultura. Era nas associações que se realizavam as exposições de arte, concertos, tertúlias, conferências, portanto, colmataram durante muitos anos a inexistência de espaços na cidade dedicados à cultura. Em 2011, o Convívio fez 50 anos e estava a comemorar o seu cinquentenário e a preparar a sua participação na Capital Europeia da Cultura. Estes dois factos importantes criaram a energia e mobilizaram a energia de ideias antigas que nós conseguimos concretizar agora em 2012, nomeadamente o aparecimento da Escola de Jazz do Convívio. O Convívio é uma associação que sempre esteve do lado da cidade, da sua construção, do pensamento sobre a cidade. É um espaço de proximidade relacional, é um espaço muito importante de vivência social, em que as pessoas procuram reverter afetos e recreio em prol da cultura. Fábrica Asa, em 1999, o Grupo Lameirinho decidiu adquirir esta empresa com o objetivo de expandir o seu mercado. Iniciamos vários contactos com a Fundação, que vieram a transformar grande parte daquilo que é hoje. Vários projetos interessantes, a exposição de Portas, que teve inclusivamente uma participação ativa do próprio arquiteto, que foi extraordinário.
A exposição final Edifícios e Vestígios reuniu algumas das heranças, não só da região, mas do país, a herança industrial que tanta riqueza criou a este país. E este espaço, a Fábrica ASA, nasceu com esse conceito de dar condições para alguém se lançar no mercado de trabalho, seja ele na área mais tradicional ou na área mais moderna, mais criativa. Uma união de esforços que possam dar origem a novos negócios e novas tarefas. Isto é para ser construído. A fábrica está parece inacabada e a ideia é um pouco essa, é dar hipótese a que qualquer um dos nossos parceiros possa construir o seu negócio e habitar e criar a sua imagem e o seu espaço. Daí o conceito ter sido mesmo manter a raiz, manter o nome fábrica, ter um conceito e uma imagem ligada à fábrica e depois o e-mail Baiu para que possa ter a criatividade de criar o seu local de trabalho à sua medida.